Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Adilina, eu sou coordenadora adjunta do curso de Práticas Assertivas e também todo o apoio da coordenação pedagógica juntamente com a professora Patrícia. Nós estamos na última disciplina, né, do módulo 1, né, da turma 2 de Práticas Assertivas, e hoje nós teremos a formação com a professora formadora Cristine Meirelles, da disciplina Noções de Didática. A gente pede para que vocês façam as perguntas ao final da apresentação da professora, para facilitar a fluidez da apresentação, certo? Dizer que sejam todos bem-vindos e que eu e a professora Patrícia estamos à disposição nesse suporte, juntamente com a professora formadora Cristine Meirelles. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, pessoal. Eu sou Cristine Fonseca, né? Vou estar com vocês nessa disciplina de Noções de Didática com a turma 2, né? E estou aqui para apresentar como é que vai ser o desenvolvimento das atividades, para facilitar todo esse desenvolvimento, para que vocês entendam como é que vai ser essa organização. Bom, a disciplina, ela traz em sua essência, né, a formação do professor. Ela é fundamental para a formação do professor. Por quê? Porque ela fornece subsídios teóricos e práticos para que se compreenda como é que acontece todo o processo de ensino-aprendizagem. Então, é uma disciplina fundamental para os nossos alunos. Eu vou apresentar aqui um pouco das características da nossa disciplina. A carga horária é de 30 horas. Nós vamos passar o período de 12 de agosto a 13 de setembro, certo? E ela vai estar dividida em 3 unidades. A unidade 1, didática, sua origem e evolução histórica. Na unidade 2, nós teremos a função social do ensino e a concepção sobre os processos de ensino-aprendizagem. E a unidade 3, nós teremos a discussão sobre a didática e as tendências pedagógicas. Eu quero atentar aí para um ponto. A unidade 1, ela vai estar ok lá. Se vocês abrirem o material, vai estar lá a unidade 1 e a discussão de didática, sua origem e evolução. Na unidade 2, em função da organização das atividades e da disciplina, nós trocamos a unidade 3, que seria a função social do ensino, ela passou a ser a unidade 2. E a didática e as tendências, que seria na segunda unidade, nós passamos para a unidade 3. Por quê? Porque na unidade 3 nós realizaremos uma atividade de campo. Então, para facilitar esse processo, a gente achou viável colocá-la na última unidade, para que eles tenham mais tempo. Então, quando estiver próximo a iniciar a unidade 3, nós vamos encontrar maneiras de abrir a unidade 3 antes, para que eles tenham esse tempo maior para ir a campo. Na unidade 1, né, ela vai ocorrer de 12 de agosto a 21 de agosto. Qual é a discussão que vão ser trazidas nessa unidade? Nós vamos discutir os aspectos filosóficos, os aspectos históricos da didática, né, desde sua origem. Vamos falar sobre os clássicos, né, da pedagogia, e a gente vai poder levar a compreensão dessas ideias e analisar que reflexos ainda hoje a gente pode observar que estão enraizados ainda dentro da educação atual, né? Quais são os objetivos? Aprender a partir das tendências dos determinantes históricos do fazer docente. Então, por que determinado professor tem determinada concepção? Qual é a tendência que está por trás disso? Que concepção de ensino está embasada nessa prática docente, né? Isso é algo que vai ser refletido continuamente durante essa unidade, principalmente, mas também durante a nossa disciplina. Entender que o projeto da educação, a forma de organização e de funcionamento da escola, bem como a ação didática dos professores, assumem diferentes propósitos no decorrer do tempo. Então, em determinada época, seguia-se determinada tendência, depois passou-se a seguir outra, depois passou-se a seguir outra, mas ainda hoje nós podemos ver vestígios
dessas tendências pedagógicas, seja ela da mais antiga, que é a nossa tendência tradicional, a mais atual. Então, tudo vai depender da concepção do professor, né? Do seu processo formativo também. A concepção dele vai estar embasada em todo o processo formativo desse professor. Após estar apresentada as 3 unidades, nós vamos para o processo avaliativo para que vocês possam entender quanto vale cada atividade e, ao final, vocês vão poder observar que tem uma atividade para cada unidade. A última unidade é que é uma atividade de campo, certo? Então, como é que vai ser os trabalhos em cada unidade? A atividade 1, que vai estar disposta na unidade 1, vai valer 20 pontos. A atividade 2, disposta na unidade 2, mais 20 pontos. E a atividade de campo, como ela vai exigir um pouco mais do aluno, que está disposta na unidade 3, ela vai valer 60 pontos. Então, o cálculo da disciplina vai ser a soma da atividade 1, 2 com a atividade 3, certo? A avaliação que a gente pensou para a unidade 1 seria a construção desse quadro síntese, né? Como a gente vai discutir os principais autores, né, que trouxeram as principais ideias para a nossa educação, que são base para a nossa educação, a gente pensou em fazer um quadro síntese, discutindo sobre a vida e obra de cada um deles e as principais ideias que eles trouxeram para a nossa educação brasileira, né? Então, nós temos aí os estudiosos, nós temos Comênios, Rousseau, Pestalozzi, Herbert. Então, cada uma a gente vai trazer uma síntese da vida e obra e qual é a principal ideia ou as principais ideias da educação desse autor para a educação. Na atividade 2, o aluno, no caso, ele vai ler a unidade que está lá disposta, né, na unidade 2, que, como eu disse, não será a unidade 3, será a unidade 2 da nossa disciplina. E, após ele ler esse material, eles vão em um ponto principal, né, que seria o planejamento dos elementos constitutivos. Aí, a partir dele, eles vão elaborar um mapa conceitual. Lá na nossa página vai estar disposto um modelo de mapa conceitual e de que forma, o que seria um mapa conceitual e de que forma eles podem elaborar esse mapa conceitual, já para facilitar também o andamento dessa atividade, certo? A atividade 3, como eu disse, ela consiste numa aula de campo, certo? Os alunos escolherão uma escola. O ideal é que ela seja uma escola que oferte a EJA, e eles irão assistir uma aula, ou se ele acha, caso necessário, ele acha que precisa assistir mais de uma, ele também tem essa liberdade para assistir uma outra aula, e eles vão realizar alguns questionamentos, caso também eles percebam essa necessidade de fazer alguns questionamentos. Então, eles vão assistir a aula de algum professor, certo? E eles vão elaborar, após assistir essa aula, eles vão fazer algumas anotações, podem fazer alguns questionamentos, como eu bem falei, e irão elaborar um relato crítico reflexivo. Eles irão analisar o que nessa aula? Irão analisar qual tendência ou quais tendências pedagógicas permeiam ou estão pautadas aquela prática do professor. E aí o aluno ele vai ter que apontar essa tendência, o que ele observou nessa aula, né, e justificar o porquê de sua opinião. Tem que ter aquele embasamento teórico, certo? Não é só identificar aquilo que ele entende que a prática de determinada aula que ele assistiu, de determinado professor, está embasada na tendência crítico-social dos conteúdos. Então, ele vai ter que justificar o porquê que ele observou aquilo. Então, ele vai ter que fazer algumas descrições das aulas, para que a gente possa analisar de fato aquilo que o aluno refletiu, né? Como vocês mediadores já vêm nessa caminhada, né, com outras disciplinas,
Então, não foi necessário apresentar as atividades para vocês e qual a função do tutor, qual a função do mediador à distância, né? Mas eu pontuei aqui bem rápido, bem sucinto, algumas atividades que eu quero que vocês estejam atentos e eu vou estar justamente com vocês atentos a isso também, que seria incentivar a leitura, né, do material, sempre estar incentivando para que eles assistam os vídeos sugeridos, a realização das atividades. Pode ser, inclusive, os vídeos sugeridos e atividades sugeridas no próprio livro digital, certo? Quero que vocês busquem solucionar as dúvidas desse aluno. As que não conseguirem solucionar, busquem intermediar comigo para que eu possa tentar solucioná-la juntamente com vocês. Realizar os feedbacks o mais breve, né? Não passar das 48 horas. E que esse feedback ele seja individualizado ao estudante. Então, mediar o processo pedagógico avaliativo, que isso vocês já fazem, né? Registrar e acompanhar a participação, a assiduidade e atividades realizadas pelo aluno. Esse é um ponto-chave, gente, porque é uma turma numerosa, então a gente precisa, de fato, acompanhar e registrando. É importante que vocês tenham uma tabela com o nome dos seus alunos, qual é o polo, analisar se ele nunca frequentou, se ele nunca acessou, certo? Então, ter essas anotações que ele nunca acessou ou se ele já vem acessando. Aí, lá na atividade 1, se ele realizou a atividade 1, está lá marcadinho que ele realizou, para quando for na 2, você analisar, ele realizou a atividade 1, mas não realizou a 2. Ou não realizou a 1 e realizou a 2. Enfim, para você ir analisando o desempenho, o andamento das atividades desse aluno e poder estar mais próximo a ele para acompanhar e estar também cobrando, está auxiliando e vendo qual é a dificuldade desse aluno para que ele não esteja acessando, ou qual é a dificuldade dele para ter realizado a atividade 1, mas não ter realizado a 2. Então, esse registro é muito importante, né? Esse acompanhamento é bem importante para que a gente possa ir resgatando esse aluno durante o processo e não somente quando chegar lá no final a gente perceber que esse aluno realizou somente uma atividade. Então, comunicar as datas importantes, início e término da unidade. É muito importante estar dando as boas-vindas em cada início, no término da unidade. E estar avisando que estaremos terminando determinada unidade, iniciaremos determinada unidade tal dia. A aproximação dos prazos das atividades devem também ser informada a esses alunos. O prazo da atividade 1 dia antes também é importante, porque às vezes você avisa uns 4 dias antes, 3 dias antes, mas 1 dia antes também é muito importante para que o aluno ele possa se organizar nesse sentido. E o mais assim, a gente vai se organizando durante o processo, buscaremos trabalhar como uma equipe, né, para que essa união, as atividades elas possam ser realizadas, o desempenho da nossa disciplina possa ser realizada da melhor forma possível e iremos estar trabalhando juntos e mais próximos por outros meios de transmissão, né, ou meios tecnológicos. Se tiver alguma pergunta, o colega pode me repassar para que eu possa tirar alguma dúvida no momento. Sem pergunta. Aí aqui, eu vou mostrar para vocês a tabela. Deixa eu só encontrar aqui. Vou apresentar para vocês, vou tentar abrir aqui uma tabela apresentando qual tutor está responsável por determinado polo, porque aí já facilita o andamento de algumas atividades. Acredito que vocês já estejam tendo acesso à disciplina. Qualquer dúvida, se não tiver, vocês podem entrar em contato pela própria plataforma. Não está aparecendo para mim não aqui. E agora? Vou já lá. Bom, gente, aqui nós temos a tabela, certo?
Olha só. Nós temos aqui no Polo IFAM de Manaus, nós temos Edilma Costa Negreiros Vasconcelos, Adriana Carla Oliveira de Moraes Vale, Rosigleide de Araújo Silva e Silvânia Maria de Souza, certo? É um polo bem grande, então por isso que nós temos 5 tutoras. O IFES de Vitória, né? Nós temos Zilma Franco Moraes Araújo. No caso, Zilma está com o IFES de Vitória e FGO de Iporá. O FPI de Bom Jesus está com, e o IFSE de Aracaju está com Cláudia. O FCG de Cajazeiras e o FPI de Floriano está com Maria Valdicéusia. Érica Roberta, ela está com FPA de Belém e o F Sul de Minas. Deixa eu tentar descer aqui para que vocês possam... Não está descendo a tabela. Pede para ele descer. Bom, a gente está tentando ter acesso aqui à planilha e está dando algum erro aqui na planilha, mas de qualquer forma, o coordenador ele entrou em contato por e-mail com cada um. Acredito que tenha dado um prazo, né, para que vocês pudessem confirmar se aceitariam estar atuando na disciplina de noções de didática ou não. E nós entraremos em contato e encontraremos outras maneiras de se comunicar e informar também. Vai estar, inclusive, na própria plataforma, né? Eu vou colocar lá vocês com os polos para que o próprio aluno observe qual é o tutor de cada polo, certo? E aí a gente vai se comunicando e analisando. Então, qualquer dúvida eu vou estar à disposição sempre. Seja por e-mail, pelo telefone, WhatsApp, da forma mais rápida possível. Eu vou estar disponível para responder a vocês o mais breve possível, certo? Também, no andamento da disciplina, a gente também pode analisar algumas organizações com relação ao próprio Fórum de Dúvidas. Eu gostaria muito que nós temos um Fórum de Dúvidas em cada unidade. Então, lá na unidade 1 nós temos o Fórum de Dúvidas já unidade 1. Então, na hora que abrir a unidade 1, eu gostaria que o próprio tutor fosse lá e abrisse um novo tópico e já deixasse claro. Por exemplo, no meu caso, Cristine Fonseca, tutora ou mediadora à distância dos polos, e aí eu coloco quais são os polos, certo? É importante que a gente mantenha um padrão, se for possível. Então, coloca o nome e coloca os polos responsáveis, porque aí a gente vai informar os alunos para procurar o seu próprio tutor, o seu tutor responsável, porque aí já facilita muito mais a rapidez, a agilidade no processo. Então, se eu sou tutora do IFSE, então eu rapidamente vou responder ao IFSE. Então, para isso o aluno já iria diretamente falar comigo. Então, a gente vai encontrando maneiras e estratégias de facilitar e de agilizar esse processo, certo? Na unidade 2, quando iniciar a unidade 2, a gente oculta para os alunos o fórum de dúvidas, para que eles não fiquem confusos, e abre o da unidade 2. Então, logo antes, eu já vou solicitar para que vocês façam a mesma coisa. Abram um novo tópico e já coloque o seu nome e quais os polos vocês são responsáveis, certo?
Alguma dúvida, pessoal? Então, assim, no mais agradecer, né? Nós estaremos juntas nessa jornada e com certeza dará tudo certo. São muitos alunos, mas com essa divisão e com o trabalho em equipe nós conseguiremos êxito nas atividades, ok? Um abraço.